pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula um pouco diferente. Aula com resolução de questões. O foco aqui é aplicar o que você já sabe ou que você está aprendendo sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Montes Claros. Deixa eu me apresentar para vocês antes, né? Meu nome é Isabela Alquimim, sou professora, sou advogada, também sou servidora pública. Estou com vocês aí nessa caminhada, buscando a aprovação nesse concurso público municipal que movimentou aí não só a cidade de Montes Claros, mas toda a região. E agora, já próxima data da prova, o nosso intuito aqui é resolver questões e, como disse, revisar, rever o conteúdo, aplicar aquilo que porventura já estudou ou está estudando, para a gente ver na prática como vai ser cobrado na sua prova. Então, antes de qualquer coisa, quero deixar para vocês aí os contatos do pré-concurso Roberto Quintino, nossas redes sociais, e-mail, telefone para contato e também o meu contato pessoal, meu Instagram, meu telefone. Por aí vocês têm um contato direto comigo, conseguem mandar suas dúvidas, que porventura tenham sobre a aula de hoje ou algo vinculado ao concurso público. Estamos trabalhando aí para melhor atender dentro das nossas possibilidades. E agora sim, bateria de exercícios, Estatuto do Servidor Público de Montes Claros, nossa legislação 3.175 de 2003, lei importantíssima para o município e importantíssima para esse concurso. Está aí prevista para ser cobrada em todas as provas, da educação, da saúde, cargos administrativos, todos os editais apareceram essa lei. Então, importantíssima, você tem que estudar, você tem que conhecer. Vamos parar de enrolação e vamos então para a aula. Questão número 1. Olha lá, antes de ir para a questão, enunciado. Responda as questões abaixo, observada a Lei 3.175 de 2003, que aprovou o Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros. Olha lá, já deixei o enunciado aqui antes das questões, para não ter que ficar repetindo em toda a questão o enunciado, falando sobre qual lei a questão vai vir cobrando. Por quê? Porque a questão de concurso, na maioria das vezes, ela vem descrevendo lá no enunciado, antes das alternativas, sobre o que aquela questão está versando. Então, sempre no enunciado aqui, ó, vai vir falando de acordo com a lei tal, de acordo com o estatuto tal, de acordo com a previsão tal, sobre tal tema em tal lei. Então, você que já resolve questão de concurso, você está acostumado com essa didática aí das bancas, né? E não é diferente aqui. Então, vai vir também para você lá te falando sobre qual lei que a questão está cobrando, para que você entenda, olha, tenho que responder isso aqui baseado no estatuto, que aqui é o nosso caso. Então, nós teremos aqui uma bateria grande de questões, para não ter que ficar repetindo esse enunciado em todas as questões. Coloquei aí já no início, e aí a gente vai seguir sem precisar falar toda vez esse enunciado, combinado? Então, vamos lá. Questão número 1. Para os efeitos da mencionada lei municipal, estatuto, né? Nós acabamos de falar aqui. Servidor público olha lá. O que é servidor público para o estatuto? Letra A. A pessoa que é legalmente investida em cargo público, em caráter seja efetivo ou comissão, ou aquela que é detentora de função pública? Não, servidor público é a unidade ocupacional, de ocupação funcional, seja permanente, definida, com direitos e obrigações estabelecidos. Letra C fala que servidor público é o conjunto de atribuições que, por sua natureza ou por suas condições de exercício, não cometidas ao detentor de função pública. São cometidas a detentor de função pública. E letra D, servidor público é o escolhido pelo governante, com denominação e atribuições próprias e vencimentos pagos pelos cofres públicos. E aí, o que é servidor? Qual é a definição de servidor para o estatuto? Me responda aí mentalmente ou escreve aí na sua folha. Qual você acha que é a resposta para essa questão? Vamos lá. A resposta está no artigo 2º do estatuto, onde vem trazendo para a gente a definição para servidor público. Então, fala lá para a gente que servidor público, para os efeitos dessa lei, ou seja, para os efeitos do estatuto, é a pessoa que é legalmente investida em um cargo público. Esse cargo público ele pode ser efetivo ou em comissão. Também pode ser um detentor de função pública. Então, aquele indivíduo, aquela unidade ali, a pessoa que está ocupando o cargo público vai ser
colocado como servidor público pela legislação municipal. Esse cargo ele pode ser efetivo ou comissionado. É o que define o artigo 2º aí da legislação. Então, dentro da nossa questão aqui, né? Gabarito, letra A. É a pessoa. O servidor público é a pessoa que ocupa o cargo público. Vamos para a questão número 2? Olha lá. Os cargos públicos de provimento efetivo, de mesma denominação e para cujo exercício se exige a mesma escolaridade, são agrupados em segmentos de carreira, quadro, classe ou nível. E aí? A gente tem lá dentro da nossa legislação, né? Falando pra gente essa diferenciação ou essa sequência aí do cargo, da carreira, da classe e, se a gente alongar mais, chega até ao quadro, né? Que em algumas legislações municipais são mencionados. Então, dentro do artigo 5º da legislação, vem definido pra gente que os cargos públicos de provimento efetivo, observado a mesma denominação, que se exige a mesma escolaridade, eles são agrupados no que a lei chama de classe. E quando a gente pega várias classes, a gente tem uma carreira. Então, para a gente entender, a gente pode fazer um esqueminha, ó. A gente coloca cargos, se tornam classes, classes se tornam carreiras. Pronto, é isso aí. Então, se eu tenho aqui vários cargos, eu tenho uma classe, eu formo uma classe. Aí, a partir da hora que eu tenho várias classes, eu formo uma carreira. É como se fosse um conjunto grande chamado carreira. Dentro desse conjunto grande, a gente tem um conjunto menor, chamado classe. Dentro da classe, a gente tem um conjunto ainda menor, que é o cargo, que é a unidade. Cada pessoa ocupa um cargo. Perfeito? Então, é esse o esquema para não esquecer. Vamos lá. Concordam comigo que a palavra cargo tem só 5 letras? Na palavra classe, a gente já tem 3, 6, 7 letras. Na palavra carreira, a gente já tem 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Então, tem uma sequência aí crescente de letras, não tem? Usa essa sequência aí de crescente de letras para entender que também a que tem menos letra vem antes do que da que tem mais. Então, primeiro cargos, depois classes, depois carreiras. Vários cargos formam uma classe. Várias classes formam uma carreira. Então, essa sequência aí, cargos, classes, carreiras, vai pela quantidade de letras que vocês não vão esquecer. Belezinha? Então, para questão aqui, gabarito nosso, letra C, né? Classes. Os cargos formam a classe. Beleza? Vamos lá para a questão número 3? Vamos lá, sair aqui para tampar. Sobre os cargos públicos de provimento em comissão, agora nós vamos falar sobre os comissionados. Marque a alternativa correta. Os cargos em comissão são de livre nomeação, mas com exoneração restrita. B. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. C. Os cargos públicos de provimento em comissão são sempre de recrutamento amplo. E D. Os cargos em comissão de recrutamento limitado são providos por qualquer pessoa que preencha os requisitos estabelecidos em lei. E aí, qual dessas está correta? Vamos lá na legislação? O artigo 6º da lei fala pra gente que os cargos públicos de provimento em comissão, eles são de recrutamento amplo ou limitado. Então, eu posso escolher qualquer pessoa, recrutamento amplo, para ocupar um cargo comissionado, mas também em situações específicas, esse cargo vai ter que ser ocupado por alguém que já seja servidor. É o que a gente chama de recrutamento limitado. Então, são as duas coisas, amplo ou limitado. Não é nem só um, nem só o outro. Pode ser das duas formas. Então, a gente já elimina aqui a questão que fala que é sempre amplo, né? A C já está eliminada. Vamos voltar lá no artigo 6º. Parágrafo 2º. Os cargos em comissão de recrutamento limitado a que as funções gratificadas são providas pelo servidor público efetivo ou detentor de função pública estável. Sempre que a gente tem um cargo de recrutamento limitado, ele tem que ser provido por um servidor público efetivo ou um detentor de função pública.
Então, o próprio nome diz, né? É limitado, tem uma pessoa certa para prover, e não qualquer pessoa, como está escrito aqui na letra D. Então, ela também está errada. Vamos voltar no artigo 6º. Ainda não achamos a nossa alternativa correta. Parágrafo 3º fala que os cargos em comissão de recrutamento amplo são providos por qualquer pessoa. Ah, agora sim, né? O amplo é qualquer pessoa. Então, o amplo a gente sabe que pode ser qualquer pessoa, ao contrário do limitado, que tem que ser um servidor efetivo. E o parágrafo 4º diz que os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ah, agora eu achei uma alternativa correta. Tem escrito isso aqui na questão, né? Olha lá a letra B. Os cargos em comissão destinam exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, sempre que a gente falar de um cargo comissionado, a gente vincula a ocupação por um chefe, por um diretor, por alguém que está ali exercendo essa função de assessoramento. Sempre para esse fim. A lei usa a palavra exclusivamente, é exclusivo para isso. Então, pode ter um cargo comissionado para ocupar um cargo qualquer que não esteja ligado a essa chefia? Não. É exclusivo para cargos de chefia, para cargos de direção, para cargos de assessoramento. É alguém ali que está chefiando o negócio que vai ser colocado como cargo comissionado. Beleza? Compreendido? Então, nossa alternativa aí, ó, letra B, né? A única correta aqui é a letra B. Vamos para a questão número 4? Olha lá, questão número 4. Os requisitos básicos para provimento do cargo público, exceto. A gente entrar no cargo público, a gente tem uma série de requisitos, né? Mas a legislação municipal, ela traz, através do artigo 9º, os requisitos básicos para ocupar, para prover um cargo público. Que é a questão, aponta para a gente 4 requisitos e fala que um deles está errado. Está pedindo aqui é o exceto. Então, olha, candidato, estou te listando aí 4 possíveis requisitos. Desses 4, 3 estão corretos, 3 estão escritos na legislação e 1 não está. Eu quero que você me aponte esse 1. Entendeu? Então, o exceto aqui é justamente para te falar que você tem que apontar o errado, o que não faz parte dos requisitos legais. Gozo dos direitos políticos. B. Capacidade civil na forma da lei. A letra C fala da aptidão física e mental comprovada por inspeção médica. E a letra D fala da quitação das obrigações militares e sindicalistas. E aí, qual dessas estão lá no artigo 9º e quais não estão? Vamos lá no artigo 9º? Sair aqui para vocês verem. São requisitos básicos para provimento do cargo público. Aí vem a lista do artigo 9º. Gozo dos direitos políticos está aqui. Quitação das obrigações militares também está aqui. Quitação das obrigações eleitorais está aqui. Capacidade civil também. Aptidão física, aptidão mental também. Agora vocês estão vendo alguma coisa aí sobre obrigação sindicalista? Algum desses requisitos fala sobre quitação de obrigação sindicalista? Não, né? Não fala nada sobre obrigação de sindicato. Tem obrigação militar, tem obrigação eleitoral, agora sindicalista não. Então, aqui está errada, que é o que foge do que a legislação indica e, portanto, é o exceto, o errado, mas é justamente a letra D que fala sobre essas obrigações sindicalistas que não são citadas lá na nossa legislação. Então, letra D é a questão que está errada e, portanto, é o gabarito da nossa questão número 4. Combinado? Vamos para a questão número 5? Olha lá. É considerado forma de provimento de cargo público. Nomeação, posse, remoção ou exoneração. Primeiro, o que é provimento? Provimento está ligado à ocupação. Forma de ocupar um cargo público. O cargo está lá, doidinho para ser ocupado. Você está doidinho para ocupar. Junta a fome com a vontade de comer. E aí, eu quero prover esse cargo aí. Como que eu posso entrar nele? A legislação traz para a gente uma lista de possibilidades, de formas de provimento do cargo público. Está lá no artigo 10. E aí, dentre elas, nós temos a nomeação, a promoção, a reintegração, recondução, aproveitamento e reversão. Cada uma dessas modalidades está escrito na lei, está indicando o que é. Então, por exemplo, quando a gente fala de reintegração, é aquele servidor que foi demitido e regressa. O aproveitamento, aquele servidor que está em disponibilidade e retorna. Então, cada uma dessas está explicada dentro da legislação e a mais comum delas, e a que todo mundo tem que passar inicialmente, é a nomeação.
A nomeação é a forma que o servidor entra em caráter efetivo ou em comissão. No caráter efetivo, o candidato ele vai prestar o concurso, vai ser aprovado e aí ele é nomeado. Aí depois da nomeação vem a posse e em sequência vem o exercício. Então, a nomeação é uma forma de provimento do cargo público e é a que está escrita aqui, né, na nossa questão. Não tem nada de posse, remoção, exoneração, são outras coisas. Quando a gente fala de provimento, a única forma que está aqui elencada na questão número 5 é a nomeação. Portanto, nosso gabarito aí, letra A. Vamos seguindo? Número 6, no 220, gente. É apertando o pé mesmo no acelerador para a gente ver o máximo de questões possíveis. Aqui o intuito é revisar. Então, partindo do pressuposto que você já conhece a legislação, a gente está resolvendo questões juntos para você revisar e testar aí os seus conhecimentos. Então, vamos juntos aí para você não perder o fio da meada. Permaneça-se atento para que a gente resolva o máximo de questões possíveis. Vamos lá, número 6, perdão. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. O concurso público terá validade de, olha lá, falamos agora, né, que para ser nomeado em cargo efetivo, tem que primeiro passar no concurso. E aí a legislação fala que esse concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos. E aí a legislação fala também um prazo de validade para o concurso. O concurso acontece e ele tem um prazo de validade que é dentro desse tempo que tem lá para chamar os candidatos. Qual é esse prazo previsto pela legislação? 1 ano improrrogável? 1 ano prorrogável por mais 1 ano? 2 anos prorrogável por mais uma vez de igual período, ou seja, prorrogável por mais 2? Ou até 2 anos improrrogável? A legislação fala, através do artigo 12, que o concurso público terá validade de até 2 anos, contados da homologação. Então, começa a correr esses 2 anos da data da homologação. E esse período ele pode ser prorrogado por uma vez de igual período, ou seja, por mais 2 anos. Então, 2 anos prorrogável por mais 2. Gabarito, portanto, aqui da nossa questão número 6, letra C. Perfeito? Questão número 7. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 36 meses. Durante esse período serão avaliados, olha lá, todo servidor que entra, o servidor efetivo que entra em exercício, ou seja, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, começa a contar um prazo de 36 meses, ou seja, 3 anos, onde esse servidor ele é observado, ele é testado dentro do que a gente chama de estágio probatório. E aí, durante esse período, alguns tópicos, alguns pontos são avaliados ali objetivamente dentro da vida desse servidor. E aí, a questão cita 3 para a gente. Assiduidade e pontualidade são testados dentro desse período de estágio probatório. Respeito e compromisso à chefia imediata. Relações humanas no trabalho, quais dessas estão corretas? Vamos lá no artigo 14, que fala justamente dessa previsão aí, desses fatores que são observados no estágio probatório. Olha lá, assiduidade e pontualidade, corretíssimo. Respeito e compromisso à instituição. Não é com a chefia. Você tem que ter compromisso com a instituição que você trabalha, e não a pessoa que está ali chefiando. Relações humanas no trabalho, está correto também. Então, aqui dentro do artigo 14, nós temos a previsão de 2, né, dos 3 que estão aqui citados na questão número 7. Portanto, 1 e 3 é o nosso gabarito, letra C. Perfeito? Vamos para a questão número 8? Questão número 8 diz o seguinte: o ato que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado, pelo qual o servidor demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos vencimentos e vantagens próprias do cargo, é chamado de recondução, reintegração, reversão ou aproveitamento. Olha lá, nós temos a possibilidade, dentro lá das formas de provimento, que nós vimos agora há pouco, do servidor que é demitido retornar ao serviço público. Então, imagine só, o servidor ele responde um PAD, responde um processo administrativo, ao final ele recebe a penalidade da demissão, é demitido, perde o cargo público, mas aí ele, através de uma revisão de processo, por exemplo, consegue provar sua inocência. Imagine só essa situação. Então, ele consegue provar que aquela demissão foi injusta, e aí ele tem o direito de retornar ao serviço público.
Essa decisão que verifica que é injusto pode ser uma decisão administrativa, né, uma revisão de PAD, por exemplo, ou pode ser uma decisão judicial, onde esse servidor vai buscar provar sua inocência junto ao judiciário. E tanto a decisão administrativa quanto a judicial tem essa força de retornar, de reingressar o servidor que foi demitido ao cargo que ele ocupava anteriormente. Quando acontece isso, qual é o nome que a legislação dá? Aí nós temos as 4 alternativas. Qual é a sua opinião aí? Já escolheu? Olha lá. Artigo 16. É chamado de reintegração. A reintegração é justamente isso. É o servidor que é demitido e reingressa ao serviço público através de uma decisão judicial ou administrativa. Então, é chamado de reintegração. Portanto, o gabarito aqui da nossa questão, letra B, reintegração. Beleza? Vamos seguindo? Questão número 9. Poderá ocorrer a disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço quando extinto o cargo efetivo ou declarada sua desnecessidade, e desde que não seja possível atribuir de imediato ao servidor cargo ou função compatível. O reingresso do servidor público ao serviço em disponibilidade acontece mediante, olha lá, 4 alternativas de novo, perdão. Então, olha lá, acabamos de falar. Tem a possibilidade do servidor demitido voltar para o serviço público. Isso aí é chamado de reintegração. E o servidor que está em disponibilidade? Aquele servidor que ocupava um cargo, esse cargo dele não existe mais, foi considerado desnecessário, extinguiu, excluiu aquele cargo, e agora ele está lá, sem. E aí, agora, onde que eu vou trabalhar? O cargo que eu exerço não existe mais, e agora? Aí ele fica em disponibilidade, fica ali disponível. Brinco com os alunos, que é o servidor que fica em casa assistindo sessão da tarde, mas fica com o telefone do lado, porque qualquer hora pode ligar para ele, chamar ele, avisando que tem outro cargo lá para ele ocupar. Ele está ali em disponibilidade. Quando acham, falam, opa, achamos um lugar que dá para fulano trabalhar, vamos tirar ele da disponibilidade. Quando reingressa esse servidor que está em disponibilidade, acontece o quê? A readaptação, a indisponibilidade, o chamamento ou o aproveitamento. Segundo a legislação, pelo artigo 19, é chamado de aproveitamento. Esse reingresso do servidor que estava em disponibilidade para retornar às atividades é chamado pela legislação de aproveitamento. Portanto, nosso gabarito aqui, letra D, aproveitamento. Questão número 10, vamos lá? Sair aqui para vocês verem a tela completa. Posse, olha. Opa, deixa eu trocar minha caneta. Aqui. Posse. É o ato que investe o cidadão no cargo público para o qual foi nomeado. Sobre a posse, marca alternativa incorreta. Olha lá. Já falamos aqui. Passou no concurso, é nomeado. Próximo passo é a posse. É você ir lá todo pimposo, sua pastinha lá de documentos, exigido, né, pela prefeitura, levar lá para tomar a posse, assinar o termo lá de posse. E aí a questão número 10 vai trazer uma série de afirmações sobre a posse e ela quer a incorreta. Sempre está fazendo uma prova e te pedem a incorreta. Aqui a questão foi gente boa e colocou em letra maiúscula, mas coloca lá tudo minúsculo, acaba confundindo ali. Então, viu que está pedindo a incorreta? O que eu falo com os alunos? Risca, circula, faz um asterisco, uma estrela, um coração, o que você quiser. Mas deixa claro ali pro seu cérebro que você está procurando a alternativa errada. Então, letra A. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo e preenchimento dos requisitos exigidos para provimento do cargo a ser ocupado. Letra B. O cidadão prestará no ato da posse o compromisso de cumprir fielmente com os deveres e atribuições inerentes ao cargo. Letra C. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato, sendo improrrogável esse prazo. E letra B. A posse poderá ocorrer mediante procuração específica. E aí, qual está incorreta? Olha lá, artigo 25 da nossa legislação. Fala pra gente justamente que a posse é o ato que investe o cidadão no cargo para qual ele já foi nomeado. Aí vem o primeiro parágrafo. A posse dá-se pela assinatura do respectivo termo, com preenchimento dos requisitos exigidos. Então, corretíssima letra A lá, né?
O cidadão prestará no ato da posse o compromisso em cumprir fielmente os deveres e as atribuições do cargo. Letra B. Aí vem, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, até aqui tudo certo, contados do ato de nomeação, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação fundamentada do interessado e despacho da autoridade competente. Então, o prazo de 30 dias que se tem entre a nomeação e a posse é um prazo prorrogável. Ele pode prorrogar por mais 30. Esse 30 aqui pode virar até 60. É claro que não é algo automático. Se houver necessidade, requer que se prorrogue o prazo. Faz o requerimento e a autoridade tem que despachar concordando. Mas pode sim prorrogar. Então, a questão pela alternativa C, quando fala que é improrrogável, torna-se a alternativa errada e, portanto, o nosso gabarito aqui. Só para completar, a letra D fala que a posse pode ser por procuração específica e está corretíssimo, né? De acordo aí com o parágrafo 4º da legislação, no artigo 25, a posse pode sim ser por procuração. Então, você está lá nas Maldivas, passou no concurso, pegou um avião, foi para as Maldivas, você deixa uma procuração específica aqui para alguém tomar posse por você. Perfeitamente possível de acordo com a legislação. Belezinha? Vamos seguindo. Questão número 11, já caminhando aí para a reta final. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse, no caso de nomeação, ou da data da publicação do ato nos demais casos de provimento, será de... Qual é o prazo para o exercício? Entre a posse e o exercício, qual é o prazo que a lei determina? 10 dias, 15 dias, 30 dias ou 60 dias? Olha lá, artigo 27, fala que é 10 dias o prazo para o servidor entrar em exercício. E esses 10 dias vai contar da data da posse, no caso do servidor que é nomeado, ou da publicação do ato. Imagine só o servidor lá que está reintegrando, está terminando a disponibilidade sendo aproveitado. Aí desse ato que publicar, seja a reintegração, a reconvenção, o aproveitamento, conta-se 10 dias para o servidor entrar em exercício. Então, sempre de 10 dias. Portanto, nosso gabarito aqui, letra A, né? Letra A, 10 dias. Seguindo, vamos para a questão número 12, para a gente finalizar essa aula. Olha lá. Disposição é a cessão do servidor para ter exercício por prazo determinado em órgão ou entidade diversa do quadro em que estiver lotado o seu cargo. Observada a conveniência do serviço. A disposição poderá ocorrer para... Olha lá, vamos relembrar? Disposição. O que é disposição? Possibilidade que a administração pública tem de pegar um servidor que está ali em um determinado cargo, esse cargo faz parte de um quadro. Lembra lá que do início das primeiras questões que a gente falou, cargos se tornam classes, classes se tornam carreiras e carreiras se tornam quadros. Então, imagina, a gente tem um quadro, por exemplo, da educação. Quadro da educação municipal. Dentro desse quadro, tem as carreiras, tem as classes, tem o cargo. Então, a gente tem lá o cargo de fulaninho. Fulaninho está lá ocupando o cargo dele. E aí, por conveniência do serviço público, é interessante para a administração pública, para a pasta da educação, aqui no nosso exemplo, que esse servidor seja colocado em disponibilidade. Pega ele e fala, olha, ele trabalha aqui, o cargo dele é da educação, mas a gente está disponibilizando aí para ele trabalhar em outro lugar. Ele está disponível para que exerça o cargo diferente ou o mesmo cargo em outro lugar. E a legislação fala que essa disposição ela pode ocorrer para, primeira afirmação aqui, quadro do Poder Legislativo Municipal. Então, a prefeitura pode tornar um servidor dela disponível, colocar ele em disponibilidade para o Legislativo, por exemplo, lá para a Câmara. Pode. Deixei com vocês por enquanto. Segundo, pode haver a disponibilidade para o poder, órgão ou entidade da União, do Estado ou de outro município. Pode a prefeitura disponibilizar seu servidor, servidor municipal, para a União, para um órgão federal, ou para um órgão estadual, ou para um órgão de outro município. E terceiro, disponibilidade, ou disposição, para órgãos ou entidades de caráter assistencial beneficentes sem fins lucrativos. Então, lá, uma associação sem fins lucrativos, uma ONG. A prefeitura pega e cede lá um servidor dela para trabalhar nesses lugares.
Pode. Vamos lá. De acordo com o artigo 33, a disposição ela poderá ocorrer para o Legislativo Municipal. Então, tá certa a primeira lá, né? Pode também para órgão ou entidade da União, do Estado ou de outro município. Então, a segunda também está correta. E pode para os órgãos e entidades de caráter assistencial, beneficente e sem fins lucrativos. Então, as três estão corretas. Quando a gente fala em disposição, é essa cessão do servidor municipal para trabalhar em outro lugar, para prestar o serviço em outro lugar. Pode ser tanto dentro da própria prefeitura, então uma pasta cede para outro, um quadro cede para o outro, um órgão cede para o outro, mas também pode ser para fora da prefeitura. O artigo 33 está dizendo para a gente. Pode trabalhar no legislativo, pode trabalhar num órgão federal, estadual, de outro município, ou pode ainda trabalhar em unidades de caráter assistencial, beneficente, sem fins lucrativos. A legislação autoriza essas três possibilidades. Então, nosso gabarito aqui, letra D, né? Todas estão corretas. A1, A2 e A3 estão corretas. Finalizamos assim, então, esse primeiro bloco de aulas de exercício. Temos mais 2 para vencer, então, mais de 30 questões aí para a gente resolver. E eu espero você aí nas próximas aulas para que a gente possa dar continuidade. Tem questões aqui, ó, para todos, a legislação inteira. Até lá no final da legislação a gente tem questões para resolver. Resolvemos esse primeiro bloco, essa parte mais inicial da legislação. E eu te espero nas próximas aulas.